Geraldo Mário da Silva, conhecido como Geraldinho. Aqui ao meu lado, na Reserva Cultural, ele que é um operário do cinema. Eu estou engatilhando, né, começando a conhecer o teatro, né, ator assim de teatro. Mas daí tive algumas oportunidades de participar de alguns filmes. É isso que eu ia falar, né? Você participou já de dezenas de filmes e o primeiro filme que você participou tem uma história curiosa que você não sabia nem quem era o diretor, é isso mesmo? Não, em 86 eu fiquei me crucificando porque falei, pô, Geraldinho, você não conhece o diretor de cinema? Mas acho que não mudou muito não, que muitos atores no dia de hoje, eles não sabem os nomes dos diretores de cinema. Então, em 86 eu fiquei chateado comigo, né? Quando eu recebi o convite de fazer um teste para o filme do Sérgio Bianchi, né, o Romance, daí eu fui lá para o set, ele passava perto de mim todo momento para ir para cá, né? Daí chamou o assistente, prepara o Geraldinho. Daí eu falei para a assistente, quando vai vir um diretor? Daí ela falou, ele é o diretor. Esse aí é o diretor, que é o Sérgio Bianchi, um ótimo diretor. Depois desse filme, do Romance, quais foram os outros que vieram na sequência, Geraldinho? Daí que vem a dificuldade quando você está trabalhando numa equipe, né, de teatro, e no mesmo dia que eu comecei a gravar com o Sérgio Bianchi, eu entrei no grupo de teatro do Sr. Antunes Filho, que é o Grupo Macunaíma. Também eu não sabia quem era o Antunes Filho, sabia que era o Grupo Macunaíma, mas a visão, a pessoa física e tal, eu não sabia que era o Antunes, né? Infelizmente, o teatro, né, agora que está tendo várias oportunidades para todos participarem, é o SESC, é o SESI, as prefeituras, né, as leis, espetáculos nas ruas, nos bairros, nas igrejas, nas escolas que levam mais os alunos. Mas em 86 se tinha muito a mostra de teatro da POESP, das escolas, mas outros teatros, até então o do SESC, o do SESI, eram poucas oportunidades a gente tinha de ir ao teatro naquele tempo. E o teatro era mais cheio também, igual o do Antunes Filho, né, os espetáculos dele eram apresentados de quarta a domingo. Para conseguir um ingresso, você ficava assim uns 2, 3 meses esperando, né? E, então, como eu entrei no mesmo dia que eu comecei a participar do filme, eu comecei a participar do Grupo Macunaíma, dos ensaios dos estudos. E vocês sabem melhor que eu, com o Antunes, é dedicação total. E pela parte da manhã, eu era o operário, mas na área de metalurgia. Eu era ajudante de ajustagem de máquina, né, na metalúrgica. Então eu trabalhava das 7h30 até a hora do almoço. Na hora do almoço eu corria lá para o teatro, ensaiava lá com o Antunes, ou ia fazer exercício de teatro, e depois, à noite, eu ia filmar com o Sérgio Bianchi. Daí nisso eu fui percebendo que era uma coisa ou outra, né? Daí fui assim, não querendo participar dos testes para os filmes. Fui dedicando mais aos estudos com o Antunes Filho, né? Teatro, exercício. Aliás, com o Antunes não é o teatro, é o universo do homem, da cultura, todas as áreas, todas as culturas. Nem todos sabem também que para entrar num filme, você tem que fazer uma série de testes, né? Eu queria que você falasse como que são realizados esses testes, como que é esse teste, como que vocês se submetem para passar numa etapa tão árdua para ingressar num filme. Olha, acho que é de diretor para diretor, né? Cada diretor tem um sistema. Ou um diretor que vai ao teatro direto, sempre é um cara que está antenado em todos os espetáculos, ou antenado ou assim no mundo da arte cênica, já sabe que existe o ator Y ou X que está fazendo exercício, daí escolhe, está vendo aquela peça, fala, poxa, eu gostei daquele ator, tem a ver com aquela cena que eu quero gravar. Tem esse diretor, tem uma outra diretora que ela escolhe o elenco dela, percebendo os trabalhos, e depois ela chama essa figura, esse ator, para ter uma conversa com ela. Ela fica conversando 1 mês, 2 meses,
entrega alguns trechos, no caso livro, né? A pessoa que ela só filma mais assim a história literária, né? Daí a pessoa vai lendo esse livro, ela não dá o roteiro para a pessoa não decorar. Daí ela está escolhendo naturalmente e ensaiando naturalmente esse ator ou essa atriz. E tem outros diretores que acabam escolhendo o ator por teste, com agência, ou colocam nos jornais que quer um perfil tal dia iremos fazer o teste na produtora Y ou produtora X. Arrumam várias agências e essas agências mandam as suas fotos para o diretor artístico dele, né? Daí ele faz uma pré-seleção e essa pré-seleção ele dá algum texto e ele olha, manda assistente e vai escolhendo dependendo dos personagens, né? Existe este. E existe aqueles outros diretores que não querem trabalhar com aquele ator que já tem uma formação. Querem um ator mais puro, sem vícios. Então tem várias camadas, né? E você já foi submetido a alguma cena, algum teste assim que você considerou bizarro? Olha, assim, não sei se foi bizarro, né? Mas o teste que eu achei difícil foi o filme da Laís Bodansky. É uma coisa muito séria, falar de deficiência mental, né? E o teste dela foi com exercícios, acho que foi uma semana. E o exercício foi o Pena que passou, e nisso a equipe dela ia filmando, e não se tinha texto, e você criava esses personagens, e através desses personagens que você foi criando durante esses exercícios, que ela escolheu para participar do filme dela. Então você ia fazer as coisas bizarras, coisas que naturalmente no dia a dia você não faz, e ela mandava enxugar, ela falava, não gente, vamos fazer pequenos gestos, eu não posso pegar e congelar o gesto de vocês. Os personagens, mais ou menos os atores que eu fiz uma pré-seleção, já mais ou menos vocês têm esse treinamento. Então esse foi um teste muito difícil da Laís. Depois o teste difícil foi também o do Lula, filme do Lula, que o diretor também não trabalhou direto com o roteiro, né? Trabalhou com as ações, greves, companheirismo, sindicato, reuniões. Então não se tinha um texto, palavras, né? Se tinham as ações, os pensamentos, as sensações. E foi uns 3, 4 testes, né? Que você falava um assunto de greve ou a paixão pelos companheiros do sindicato, o Lula, e tinha sua opinião, falando bem ou mal. E daí esse teste foi difícil porque são coisas dos anos 70, 80, da época da greve, e as coisas vão passando, nós vamos esquecendo, só temos algumas imagens, né? E o que me ajudou é que eu sou metalúrgico. Daí já vinha naturalmente com o sindicato de São Paulo, diferente do sindicato do Grande ABC. Mas como eu acompanhei muitas jornadas, né, de todas as greves de 78 até 89, né? Então assim, começou a vir as sensações, mas foi um teste difícil. E tem uma questão também que gera uma grita muito forte, que é a questão do negro no cinema, né? Na televisão, enfim. Mas eu queria que você falasse no cinema, como que você enxerga o papel do negro no cinema? Você acha que faltam protagonistas, faltam pessoas atuando no cinema? Eu acho que falta, né? Independente de discutir se o cara é negro, japonês, alemão. É que eu gosto muito igual o Marçal Aquino, né? Quando você lê o roteiro do Marçal Aquino, a literatura dele, a poesia, o homem sério que o Marçal né? Ou quando você vê assim, o filme Cheiro do Ralo, e alguns 5, 6, 8 diretores, você já não está discutindo se o ator é negro ou não, está discutindo a situação do homem. E quando se tem um diretor que está discutindo a situação do homem, daí ele já não... Tem alguns que já não pensam mais se o cara é negro, branco ou japonês, porque ele está discutindo o personagem, o homem, independente da cor. Então, existe sim a preocupação de alguns diretores, alguns atores, quando vai colocar,
um ator para fazer o ator principal negro do cinema. Mas eu acho que as pequenas coisas também formam esse ator participando, ele como garçom, ou ele como engenheiro, ou ele como advogado. A partir da atuação dele, do conhecimento, da cultura, ele vai ser o ator principal, independente de ser o ator principal. Mas você não acha que o papel do negro no cinema ele é estereotipado? Daí sim, né? Daí alguns filmes que eu vejo, não são agora, alguns filmes colocam o negro como um estereótipo do negro, né? Daí uns falam, você vai aceitar, não vai aceitar, depende da situação do rapaz que quer trabalhar, do ator negro que quer trabalhar, independe de ser um personagem estereotipado ou não. Depende da situação, depende da verdade do diretor. Olha, vamos colocar você, colocando você porque você é negro, cara. Você é negro e eu quero um bandido negro. Independente se existe bandido branco, bandido tal, na minha visão, o filme, o bandido é negro. Agora, você tem que ser inteligente, você é ator negro, como tentar humanizar esse estereótipo. Porque acho que não dá para ficar brigando pela cultura que muitos atores negros têm. Vários atores, Pitanga, tantos filmes maravilhosos que ele fez, eram personagens estereotipados, mas que ele colocava a humanidade e de repente não ficou mais estereótipo, ficou humano. Camila Pitanga, não é verdade? Zezé Mota, Grande Otelo. Então você perde, fala, poxa, é um estereótipo ou não é? Cara, o Grande Otelo fazendo aqueles personagens, você colocava ele em vários patamares, né? Daí já você até esquece que é aquele assunto que está discutindo pela atuação do Grande Otelo. O Milton Gonçalves e vários outros, né, atores, jovens atores negros que estão começando a despontar, né? Agora que dá angústia, na verdade, é ficar sem trabalho. Mas quando se tem um talento, uma cultura, ele não fica sem trabalho. Estava falando também, Geraldinho, dos papéis dos testes que você fez e passou. Mas teve teste que você fez e não passou, e de filmes que você gostaria de ter feito e não fez. Eu gostaria que você falasse desses trabalhos que você não conseguiu realizar. Foram vários, igual o Cheiro do Ralo eu queria ter participado. Daí o Heitor pegou e falou, Geraldinho, não tem ninguém do seu perfil. Eu fiquei no silêncio, vai tudo bem. Mas eu fiquei muito feliz de ter participado do Nina. Aí que está, o Heitor me deu um personagem pro Nina, que muitos falam, podia ser maior seu personagem, Geraldinho. É um grande erro pegar e falar, os atores pensar que só porque tem bastante texto é um papel maior. Maior é quando a pessoa se dedica com carinho àquele 1 segundo. Se eu não conseguir resolver 1 segundo, vou resolver 1 hora de filmagem, 50 minutos. Já é difícil resolver uma cena em 1 segundo, com o diretor querendo aquela emoção, aquela sensação. Então eu fiquei muito feliz quando ele me deu o personagem para ser o gerente. Aí daí os caras vão falar, daí não falou gerente negro, gerente gordo. Geraldinho, você faz o papel de gerente, é isso, Geraldinho, tal, de repente a Guta vem, ela tá de saco cheio, tá muito nervosa no serviço, e ela vai te dar um esporro, e nesse esporro você vai dar um esporro nela, você vai ser o estopim para largar o trampo dela e seguir a vida dela. Logo no início do filme, uma responsabilidade muito grande. Então, o Heitor não ficou pensando, tem que ser negro, tem que ser isso, aquilo, pelo que conheço o Heitor. Ele pegou e falou, vai ser o Geraldinho, pronto. Então, existe camada disso e aquilo. Agora tem um diretor que eu quero um negro, e tem que olhar e falar, é estereotipado, é isso. Vai catar a menina e vai fazer isso, e isso. Daí tem alguns atores, não, por que só o negro cata as meninas e faz isso? Mas no roteiro que o cara escreveu, era esse personagem. Agora, basta o cara aceitar ou exigir, ou o cara pegar e fazer o filme dele. Logo que não ficar brigando, não dá. Vamos pegar e fazer o filme então. Chamar um diretor, entrar com uma lei ou não, sem dinheiro ou com dinheiro, fazer os personagens. E quais outros filmes que você... Daí esse filme do Cheiro do Ralo, eu queria ter participado, né? Daí tem o do Brandt também, né? Aquele ótimo filme que ele dirige. Falei pra ele, eu não tive nem oportunidade de fazer o teste. Pô, não chamaram você para fazer o teste? Falei, não me chamaram.
Daí o Carandiru também, né? Quando eu conheci o Rodrigo, eu falei pro Rodrigo Santoro, falei, compra o livro Carandiru. O Rodrigo pegou, falei, por quê? Cara, eu li esse livro, tem vários personagens que tem a ver com você, Rodrigo. Comigo, Geraldinho? Falei, compra esse livro. E o livro, o Carandiru tem várias histórias. Várias para ele, tipo assim, garotão, galã, né? O estereótipo que as pessoas têm, que galã, não é só estereótipo com negro também. Com negro. Tem uns caras bonitos também, que tem os negros lindos, negro modelo, negro baixinho, negro gordo. Existe várias camadas de estereótipo, né? Então o Rodrigo sofreu um tempo, acredito eu, né? Que até no momento que eu conversando com a Laís Bodansky, né? E não era para ser, ela não tinha nem escolhido o Rodrigo Santoro para fazer o filme O Bicho de Cabeça. Ela não tinha escolhido. Não, que indicaram para ela, falou, aquele rapaz, né, que tá na novela, tal, novela? Um ótimo ator. Daí eu fazendo os exercícios com o Rodrigo Santoro, eu falei, compra esse livro. Tem várias cenas que instiga o ator. Né, sabe, pegar as coisinhas, vasculhar, mergulhar no personagem, descobrir as coisas. E o Carandiru, o livro, tinha essas várias facetas. Daí o Rodrigo, no dia seguinte, estava com o livro. E ele que se ofereceu para fazer os personagens. Daí eu estava numa agência, essa agência me convidou para fazer o teste, fiz o teste, daí fiquei esperando. Daí eu fiquei triste, falei, todo mundo fazendo exercício lá, né? Eu gostaria de participar do exercício, né, do Carandiru. Foram várias oficinas. Daí eu não cheguei nem para a oficina. Daí nisso veio um amigo da produção, falou, Geraldinho, você não está filmando o Carandiru com a gente? Por quê? Falei, porque eu não passei no teste. Não, você vai filmar amanhã. Mas eu tento ser cada vez mais ético. Como eu não passei pela agência, eu não vou direto com o produtor do filme. Daí eu não participei do Carandiru. Daí teve um outro filme também, o Romeu e Julieta, que tem... Romeu, né, Romeu e Julieta, o filme que fala dos torcedores, né? Com vários... Eu queria participar de futebol. Fiquei uma semana fazendo teste. Daí eu falei, cara, será que não tem a ver com torcida? Eu não tenho um perfil de torcedor? Daí também foi com a família Barreto também. Daí eu não participei desse filme. Mas eu fiquei contente de participar do filme Sonhos Tropicais, né? Que, aliás, foi um dos últimos filmes a ser rodado numa cidade que gerou milhares de empregos, foi a cidade de Castro, lá no Paraná, e infelizmente não estão produzindo mais filme nessa cidade, né? Daí o outro filme que eu queria ter participado foi o Campos do Senhor, Sonhos Campos do Senhor, que foi rodado no Amazonas, também não deu para participar, e assim, né? Mas a vida é esta, a gente sempre está sendo testado, é importante que você sempre está sendo testado, você se colocando. Se fosse tudo direto, também não teria graça, né? Você não se colocar, você não ver as suas qualidades, seus defeitos. Isso é importante. Porque quando grava, está gravado. Depois não tem teatro, você erra, você vai aprendendo com os erros, acertar, mas cinema gravou, está gravado. Não tem como voltar. A gente está aqui numa conversa de cinema. O nome do programa é Zootropo. E o subtítulo do programa é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber do Geraldinho, o que o cinema revela para você. O cinema, né, assim, pelo que eu vejo, esses grandes diretores, grandes atores, atrizes, né? Poxa, é um trabalho, só mesmo quem é apaixonado por cinema para pegar e dirigir um filme. Pelo que eu vejo, é um pelotão estádio do Maracanã lotado, uma equipe 24 horas para fazer o filme em 1 hora, 1h30. Então eu dou os parabéns para os produtores, os agentes, as agências, né, os roteiristas, né, é suicida, né? São suicidas fazer um filme. Então daí vem os diretores de cinema japoneses, dinamarqueses, né, vem os russos, né, agora tá vindo os indianos, então o cinema africano também. Todo mundo nessa loucura, pegar e contar essa história, ou gostou de contar essa história, passar, ou seja ela uma fantasia,
passar em forma de poesia, ou em forma social, um grito. Tem o filme também que o cara pega e fala, eu quero dar um grito. Como eu não posso falar, não posso escrever, então eu vou dirigir um filme para pegar e falar o que está acontecendo nisso. Cinema social, né? Documentários também, né? Servir um trampo de guerra, um trampo, assim, haja saúde para fazer um filme.